de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 1. Eu vou ler a palavra do Senhor para ganharmos tempo. Diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 2, que diz: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Somente até aqui. Louvado seja Deus, podeis assentar. Quando eu recebi o convite do pastor para estar aqui essa noite, o convite veio, mas eu não sabia ainda qual seria o tema aqui da festividade das irmãs. Depois de alguns dias esse tema chegou para mim, mas quando o tema chegou, Deus já havia me dado uma palavra antes. Antes do tema chegar, Deus já havia me dado essa palavra e já havia confirmado de algumas maneiras. E eu comecei a falar assim: Senhor, eu queria levar uma palavra dentro do tema, dentro dessa linha de raciocínio. Mas aí o Senhor falou assim: olha, eu já te confirmei que é para tu dizer aquilo que eu quero. E eu entendendo que eu sou somente um caco, eu não vou contender com o meu olheiro acerca daquilo que ele quer falar essa noite. Então essa palavra foi a palavra que o Senhor deu para a minha vida, porque antes de servir para vocês, ela precisa servir para mim. E foi a palavra que o Senhor deu, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dela essa noite. Provavelmente aqui a maioria dos irmãos conhecem essa passagem, conhece o profeta Jeremias, louvado seja Deus, que é um dos maiores profetas. Jeremias era um homem que morava numa vila chamada Anatote. Assim vem dizendo logo no começo desse livro, que ele era filho de Uquias, sacerdote, e morava nessa vila sacerdotal. Assim, possivelmente no coração de Jeremias havia dentro dele o que? Quando eu for exercer meu ministério, eu vou ser um sacerdote, assim como meu pai, assim talvez como outros da sua casa. Só que Deus, quando vem chamar Jeremias, Deus não vem chamar Jeremias para ser um sacerdote como seu pai. Deus não vem chamar Jeremias para ser um sacerdote como os outros moradores daquele lugar. Deus, ele vem chamar Jeremias de uma forma diferente. Logo eu começo a entender o quê? Que o chamado que Deus tem para mim e o chamado que ele tem para você nunca vai ser igual, porque Deus, ele chama um para cada coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente vê alguém pregando. Irmão, se tem uma coisa que eu amo, é pregação. Para mim a melhor parte do culto, ontem aqui sentada, Deus falou comigo de maneira poderosa, e a palavra que foi ministrada aqui, eu vou levá-la para o meu coração e para a minha vida, porque só guardada aqui dentro não, ela vai ter que ser usada também. E às vezes, olhando um pregador pregando, a gente olha assim e diz assim: eu quero pregar igual o pastor José, eu quero pregar
chama Jeremias, mas quando ele chama Jeremias, Jeremias tem um temor. Ele se acha incapaz de exercer aquilo que Deus havia o chamado, talvez pela sua pouca idade, porque um sacerdote, ele só começava a exercer as funções aos 30 anos. E Jeremias aqui, ele não tinha 30 anos, mas também não era uma criança de 3 ou 4 anos. É muito possível que Jeremias estivesse na casa de uns 20 anos, mas diante da grandeza do chamado, Jeremias, ele se sente como uma criança. E nós não somos diferentes de Jeremias, porque quando Deus, ele chama alguém para algo muito grande, a gente se sente pequeno diante do chamado de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ver que muitos homens, eles não se achavam à altura do chamado. Moisés foi um homem chamado por Deus, que diz o quê? Quando Deus dá a missão que ele vai cumprir, Moisés fala assim: Senhor, eu sou um homem eloquente, sou um homem de pesado lábio, de pesada boca. Salomão, que é o homem mais sábio que nós encontramos na Bíblia, ele também não se sente capaz de substituir seu pai Davi. Ele diz assim: eu que não sei entrar e nem sei sair. Isaías é mais um que diz assim: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que quem estava chamando era Deus. Não importa aquilo que você acha que você é capaz ou não é capaz, o que importa é o chamado que tem para a tua vida, porque aquele que chama é o mesmo que te capacita para exercer esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nos dias de hoje, nesse mundo contemporâneo, no evangelho contemporâneo que nós estamos vivendo, existe alguns tipos de Jeremias. Não existe só o Jeremias que se sente criança. Existe Jeremias que quer exercer um chamado para qual não foi chamado. Ele quer fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E eu quero te dizer uma coisa já essa noite: se Deus te chamou para pregar, prega. Se Ele te chamou para cantar, canta. Se Ele te chamou para limpar a igreja, limpa a igreja. Porque tudo que você fizer na presença de Deus e para Deus é muito grande. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Tem Jeremias que finge que não entendeu o seu chamado, que Deus já falou, que Deus já mostrou, que Deus até já capacitou, mas ele finge que não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque não é aquilo que ele quer fazer, porque na verdade o que ele quer fazer é outra coisa, só que Deus chamou ele para isso. Louvado seja Deus. Só que também tem outro tipo de Jeremias, e esse tipo de Jeremias é aquele que finge que não tem chamado. E eu quero dizer para todos que estão aqui dentro essa noite, há um chamado para a tua vida. Só que cumprir o chamado de Deus às vezes é pesado, e para fugir da responsabilidade, a gente finge que não está entendendo aquilo que Deus está nos mandando fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer, se você tem chamado, não fuja da tua responsabilidade. Louvado seja Deus. E tem Jeremias, que é como esse Jeremias da Bíblia. Não é um Jeremias contemporâneo que muda conforme a situação. É um Jeremias como é falado aqui, um homem que teme aquilo que ele teria que exercer. Deus, ele não chama Jeremias para um algo qualquer. Deus, ele chama Jeremias para profetizar contra a nação rebelde, contra um povo que não queria mais ouvir a verdade de Deus, contra um povo que não estava mais disposto a obedecer. Tinha gente que até queria sacrificar, mas não queria obedecer. E muito mais importante do que sacrificar é obedecer a palavra do Senhor. Não adianta fazermos um monte de coisa
se não tiver em nós obediência. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jeremias, diante desse chamado de profetizar contra os reis, de profetizar contra uma nação que iria ser levado a Deus para o cativeiro, que passaria uma das piores situações, Jeremias ele teme. Só que quando Deus chama Jeremias, já vem dizendo para ele assim: olha só, não teme diante deles. E eu quero dizer para você também essa noite: não tema diante de ninguém, porque se Deus te chamou, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Só que exercer o chamado de Deus, ele traz uma carga de sofrimento. E muitas vezes nós não estamos dispostos a padecer nada pelo Evangelho de Cristo. Jeremias, ele foi um dos homens que mais sofreu. Ele foi rejeitado, a sua família o rejeitou. Ele não era acreditado. Jeremias profetizava e ninguém se importava com aquilo que ele estava dizendo. Jeremias foi um homem que sofreu durante anos pregando a palavra de Deus. Mas esse homem, ele sofre, mas ele não volta atrás. Esse homem sofre, mas fala tudo aquilo que Deus mandou. Só que o sofrimento de Jeremias, irmãos, ele é um sofrimento tão grande pelo amor da palavra de Deus, que você lê um capítulo, eu não vou me recordar agora onde está escrito, mas Jeremias, ele se sente enganado por Deus. Não porque Deus tenha mentido para ele, porque Deus não mente, mas porque quando ele chamou Jeremias, ele não imaginava que iria passar por tanta coisa difícil. E tem gente que na primeira prova já quer largar o ministério, na primeira prova já quer largar o chamado, na primeira luta que vem já não quer mais cantar. Louvado seja Deus. Se agarra ao teu chamado. Lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, vem dizendo que os discípulos estão pregando a palavra de Deus. Só que eles haviam sido advertidos para que não pregassem o nome desse Jesus de Nazaré. E ali eles chegam aos discípulos e começam a falar: nós não vos advertimos para que não pregasse no nome desse Nazareno? Só que Pedro, cheio de autoridade, vira para eles e fala assim: mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Aleluia! E aquilo ali deixa aqueles homens furiosos, que a vontade deles era matar os discípulos. E eles não tentam, e não intentam contra eles, porque eles temiam o povo. Porque eles tinham medo daquilo que o povo poderia fazer. Só que os discípulos, eles são levados. E levanta-se um homem chamado Gamaliel e diz assim: olha só, não faça isso com esses homens. Se eles não forem de Deus, se o que eles pregam for do homem, vai passar. Mas se for de Deus, vai permanecer. Louvado seja Deus. E eles pegam aqueles homens e o açoitam. E batem naqueles homens. E depois soltam eles. O que eles saem de lá dizendo? Os discípulos saem de lá alegre por ter se achado digno de padecer afronta pelo Evangelho de Deus. E tem gente que se comporta como um menino, que não quer nem ser olhado de forma diferente, que já pensa em voltar atrás. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo um período mais difícil. Eu, quando olho para o Evangelho, não para esse Evangelho, porque nesse é perfeito, mas quando eu olho para o modelo de Evangelho que está sendo pregado, para o modelo de Evangelho que tem sido vivido em muitos lugares, o meu coração, ele fica despedaçado de tristeza. Quando eu olho pessoas que só servem a Deus enquanto Deus
estaria mentindo. Só que eu não posso falar daquilo que eu quero. Eu preciso falar daquilo que Deus quer que seja falado para a vida de vocês. Porque se eu falar o que eu quero, não vai acontecer nada. Mas se tu abrir o teu ouvido e ouvir aquilo que Deus está falando contigo, alguma coisa vai ter que mudar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Viver um verdadeiro evangelho é a renúncia. Viver o verdadeiro evangelho é fazer somente a vontade de Deus. É padecer aquilo que for necessário. José, um homem que sonhou, e pelos seus sonhos José é preso, é vendido como escravo, pelos seus irmãos. José vai parar na casa de Potifar como um escravo. Ali, aquela mulher terrível, ela tenta José, ela quer seduzir José. José corre daquela mulher. Só que quando ele corre, ele é acusado por ela mesma. José vai parar na prisão. Ali na prisão, José fica durante anos. Mas ele permanece fiel aonde ele estava. Ali, José interpreta um sonho de um padeiro e de um copeiro. E da maneira que José fala que um seria restituído em 3 dias e o outro seria morto em 3 dias, acontece. E ele fala para o copeiro: lembra de mim quando você chegar lá. Tem misericórdia, lembra da minha aflição. Só que o copeiro, ele é restituído, mas ele esquece de José durante 2 anos inteiros. Aleluia, até que Deus faz Faraó sonhar e José é chamado. Mas até então José está esquecido. E infelizmente tem muita gente, irmãos, que tem firmado as suas bases no lugar errado. Tem muita gente que está se firmando no amigo que vai para a igreja. Quando o amigo não vai, eu fico em casa. Tem muita gente se firmando somente nas bênçãos que Deus dá. Quando a prova chega, eu não sirvo mais. Aleluia. Eu quero perguntar para você essa noite: você está firmado aonde? Aleluia, você está firmado aonde? Se você estiver firmado no amigo, eu vou te dizer, talvez ele te decepcione. Talvez ele vinha contigo todo dia, mas ele não queira vir mais. Talvez por algum motivo ele vai virar a cara para você e você não vai nem entender o que aconteceu. Eu quero te dizer, você está firmado o quê? Eu estou firmado no irmão fulano. Porque o irmão fulano é um homem de Deus. Enquanto ele estiver lá, eu estou. Quando ele não estiver mais, eu saio. Eu quero te dizer, você está firmando as tuas bases no lugar errado. Porque você precisa se firmar é na palavra de Deus. Porque ela diz o quê? Céu e terra vão te passar, mas a minha palavra não passará. E aquelas que permanecem na palavra vão permanecer para sempre. Nós temos que aprender a firmar as nossas bases no lugar certo. Nós temos que aprender a estar firme no que permanece. Hoje é domingo. No domingo, 90% dos que estão na igreja, pelo menos lá no Rio de Janeiro, são crentes. 90%. Ou meio crente, eu não sei, porque a gente está vivendo um tempo onde crente não tem mais identidade. E quando se perde a identidade, a gente não consegue mais saber quem é quem. Louvado seja Deus. E eu acho que pregar para crente é muito bom. Aleluia. Eu gosto de pregar para crente. Eu gosto muito de pregar para quem é novo também. Mas pregar para crente é bom, sabe por quê? Porque a gente fica à vontade para te dizer. E você tem que ter maturidade para ouvir. Quando eu vou num culto, que Deus fala comigo, que eu apanho para a direita, eu apanho para a esquerda, eu saio de lá alegre. Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. E se Ele está
Ele te chamou sobre essa terra. Para cada um que está aqui dentro, existe algo diferente. Para cada um que Deus tirou lá daquele mundo e trouxe aqui para a presença dEle, existe algo diferente. Só que nós temos sido pessoas impacientes. A gente já não espera mais acontecer. A gente recebe uma promessa de Deus hoje, amanhã ela não se cumpre, e a gente quer deixar aquilo tudo para trás, achando que Deus não vai fazer. Aleluia! Aleluia! Nós temos que ser o povo mais forte nesse momento. Agora no 7 de setembro, eu não sei se aqui houve, mas no Rio de Janeiro houve aquela manifestação em apoio ao governo. Eu não fui, mas não estou dizendo que é errado quem foi. Mas eu falei uma coisa para o meu esposo. Ele foi a esse protesto, e eu falei uma coisa para ele. Eu falei assim: olha só, sabe qual é o problema? Não é ir e não ir. O problema é que a igreja, ela tem esquecido do seu papel na terra e tem esquecido do poder que a igreja de Deus tem. Eu falei assim: imagina se as igrejas se ajuntassem nesse dia, todos eles se colocassem de joelhos de forma incessante e começassem a clamar a Deus. O que Deus iria fazer? O que Deus poderia fazer por nós se nós fizéssemos o nosso papel? Mas numa terra onde a igreja perdeu a identidade e nem ela sabe o que é e nem mais o que não é. Vem porque está acostumado a vir, vem porque vir ao culto faz parte de uma rotina. Aleluia! Mas eu quero te dizer para você essa noite: não existe rotina de culto, existe culto verdadeiro a Deus. Eu escuto gente falar assim: ai, o culto hoje foi tão ruim. Irmãos, para mim, nunca houve um culto ruim, porque o meu culto começa dentro de mim e sobe para o céu. Mas a gente espera que comece do homem e desça para a gente. E nós viemos na casa do Senhor, entramos, sentamos, cantamos e saímos sem adorar Ele em espírito e em verdade. Porque nós temos esperado da onde não devíamos esperar. Nós temos sido crentes acomodados. Se a irmã fulana der glória, eu glorifico. Se a irmã fulana for para o monte, eu vou para o monte. Aleluia. Existem processos que você vai fazer sozinho. Jeremias foi um homem solitário. Ele foi um homem solitário, um homem que chorava diante da situação do povo, um homem que se lastimava quando via o povo em decadência. E toda a decadência do povo foi simples, foi porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Porque Deus, antes de executar o juízo, Deus, ele manda que alguém vá lá e diga ao meu povo que volte-se para mim. E às vezes nós achamos que ser rebelde ou que não está na presença de Deus é quando nós, irmãos, deixamos de vir para a igreja. É quando deixamos de sentar nessa cadeira. Mas tem gente que vem para a igreja, mas o coração ele não está voltado mais para Deus, está voltado para tantas coisas, menos para o Deus do céu. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando que nós vamos nos voltar verdadeiramente para Ele? Quando eu leio lá a passagem de Isaías, que vem dizendo que ele foi moído pelas nossas transgressões. Só que quando nós lemos um pouquinho mais atrás, a palavra de Deus vem dizendo que ele ficou desfigurado, de forma que não se conhecia mais quem ele era. Quando eu começo a pensar nisso, irmãos, naquilo que Jesus passou, eu falo assim: eu preciso permanecer, porque o que eu passo é muito pouco perto daquilo que ele passou por mim. Aí quando eu leio
A gente não quer abrir mão nem do lugar no nosso carro para uma pessoa que precisa entrar. Aí Jesus, ele vai e faz o quê? Eu vou abrir mão do céu. Eu vou abrir mão do meu trono e vou descer até a terra, porque eu quero salvar. Só que quando Jesus vem aqui para te salvar, para me salvar, Jesus, ele não pensa no sofrimento, ele sabia. Jesus, ele não desiste de nós, porque ele seria rejeitado pelo próprio povo. Jesus, ele permanece firme naquilo que ele veio fazer, porque a intenção dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Precisamos nos focar mais na vontade de Deus. Precisamos nos focar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos exercer o chamado de Deus. A palavra que vocês escolheram, o tema que vocês escolheram, fala ali sobre Rebeca, onde Abraão, ele dá uma ordem ao seu servo. Ele faz com que o seu servo jure que iria até um lugar e encontrar uma mulher para Isaac. Esse homem, Eliezer, ele junta os camelos do seu patrão. Ele usa as ferramentas que é do Senhor e não as ferramentas que é do servo. Eu começo a aprender que quando nós queremos fazer aquilo que Deus manda, precisamos usar as ferramentas que Ele nos dá e não as nossas próprias ferramentas. Ele vai lá, pega 10 camelos. Aí você pergunta, mas para que um homem tem que pegar 10 camelos se ele ia lá buscar uma mulher? Para quê? Será que ele iria trazer muita coisa? Primeiro de tudo que eu quero te falar essa noite, 10 representa o quê? A totalidade de Deus. E aquele homem, quando vai fazer aquilo a qual foi chamado, ele pega a totalidade de Deus e vai executar aquilo que foi passado para ele. Ele não pega metade, ele não pega um pedaço, ele vai completo para fazer aquilo a qual Deus chamou. E nós queremos fazer as coisas sem estar completo. Nós queremos fazer muitas coisas, mas a nossa maneira diz assim: eu vou pegar esse aqui porque esse aqui é suficiente. Mas Deus está dizendo para você: anda com 10 cavalos, com 10 camelos, mas faz aquilo que eu te mando. E uma coisa bonita é que esse homem, para exercer aquilo que havia sido passado para ele, ele ora. Ele não vai de qualquer jeito. Ele não olha e fala assim: quando eu chegar lá, eu vou fazer unidunité, ou eu vou olhar para a moça que seja assim e vai ser aquela. Não, ele ora a Deus e pede que a moça que desse de beber a ele e 10 camelos, esse seria o sinal. Só que naquela época era muito comum se dar água para um viajante. Era muito comum se dar água para alguém que estivesse passando. Agora dar água de beber para quem está passando e para mais 10 camelos não é para qualquer pessoa, é para aquele que está disposto a servir. E Rebeca, ela estava disposta a servir. Louvado seja Deus. Eu comentava com o pastor José essa tarde que no ministério a qual eu faço parte, algumas poucas, graças a Deus, irmãs se levantaram numa reunião de obreiros e ali elas queriam que o pastor colocasse um cargo a mais para as mulheres. Elas acharam que o tempo de uma diaconisa para uma missionária é um tempo muito grande. E elas queriam que entre esse meio tempo tivesse mais um cargo chamado de evangelista feminino. Eu falei: Jesus, esse povo esqueceu que tudo precisa do tempo da maturação. Esse povo esqueceu que tudo precisa do tempo do amadurecimento. E ali ele começou a perguntar a opinião das irmãs.
Falei para ele: pastor, para mim as coisas são muito simples. Uma diaconisa ou uma missionária na obra de Deus, ela tem espaço às vezes para fazer a mesma coisa. Porque o fato de você ser diaconisa ou ser missionária não te impede de fazer nada. Não te impede de limpar a igreja, não te impede de ajudar na cantina, não te impede de cuidar das crianças. Eu falei assim: esse tipo de coisa é somente para alimento de ego de pessoas. Eu sou contra. E ali ficou determinado que isso não seria. Mas as pessoas estão visando, irmãos, mais o lugar de posição na terra do que o lugar de posição do céu. As pessoas estão visando mais ser reconhecida aqui diante de todos, mas esquecem que não estão sendo reconhecidas no céu diante de Deus. Quando alguns discípulos lá, eu vou dizer discípulos, vai expulsar um demônio, o demônio olha para eles e diz assim: quem tu é? Quem é você? Ó, Jesus eu sei quem é, Paulo também. Você, o demônio pega aqueles homens e dá uma coça nele, ele sai correndo. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ser reconhecido aqui na terra. A gente precisa ser reconhecido no céu e no inferno. O inferno sabia quem era Paulo, o inferno sabia quem era Jesus, mas não sabia quem era aquele homem. Aleluia! Irmãos, eu não estou aqui afrontando o inimigo, porque nem seria sábio da minha parte. Mas ele precisa saber que sobre a minha vida, sobre a tua vida, há uma autoridade que veio de Deus. Mas isso só vai acontecer no dia que você esquecer de ser reconhecido pelos homens. Fala assim: mas eu faço tanto na igreja e o meu pastor não me reconhece. O meu pastor já consagrou fulano, cicrano e cicrano. Eu ouvi isso dentro da minha igreja. Meu pastor já consagrou 10 pessoas e eu continuo aqui. Se tu continua aqui é porque ainda não chegou a tua vez. O tempo é de Deus. É Ele que vai dizer quando tem que acontecer na tua vida. Só que nós temos sido crentes precipitados, crentes imaturos, pessoas que não esperam mais o melhor de Deus. Tem gente comendo fruta verde, tem gente comendo fruta podre, porque tem se antecipado ou tem se atrasado naquilo que Deus tem para a vida dele. E eu quero dizer, o que Deus tem para nós é o melhor e o mais perfeito. Aleluia! O que Deus tem para você é maior e melhor do que aquilo que o homem pode te dar. Talvez você faça o melhor na sua casa. Irmã, eu sou uma esposa boa. Eu cuido da casa. Eu cuido do meu marido. Eu cuido das crianças. Eu passo o dia inteiro de um lado para o outro. Mas o meu marido, ele não reconhece o valor que eu tenho. Talvez você fale assim: irmã, eu trabalho o dia todo. Eu não deixo faltar nada na minha casa. Eu dou tudo que a minha mulher precisa, mas ela não me dá valor. Mas eu quero te dizer, continue fazendo o teu melhor, ainda que o homem não te valorize, ainda que a mulher não te valoriza. Tudo que vier em tua mão para fazer, faça o melhor. Louvado seja Deus. Sexta-feira eu estive pregando lá na nossa igreja que fica em Xerém, como muitos aqui sabem. E o culto ali, irmão, culto jovem, uma campanha que estava finalizando, uma bênção. Como Deus falou naquele lugar. Tinha um jovem lá, um missionário de um outro ministério, mas que está sempre conosco. Ele é um jovem abençoado, mas às vezes deixa se levar por algumas coisas. Esse jovem tem uma voz muito bonita, um dom que Deus deu, porque tudo aquilo que eu faço de bom, ele não vem de mim, foi porque Deus me deu e está emprestado. Aquele jovem, ele teve
oportunidade, pegou o microfone e ali ele começa a cantar, ali ele começa a entregar mistério, ele começa a orar. Depois que ele acaba, ele entrega o microfone, ele vai lá para o final da igreja, no último banco, ele nem senta, ele fica em pé, e ali ele começa a mexer no celular. Ele passou durante todo o culto mexendo no celular. Ele só estava fora do celular enquanto ele estava no microfone. Eu falei assim: Senhor, esse é o tipo da adoração que a gente sai de casa e vem te dar. Esse é o tipo de adoração que tem gente que diz, quando é falado, quando é perguntado, se aqui tem verdadeiros adoradores, levante a mão e adora. Uma massa levanta a mão e dá um glória, mas só é enchimento, porque ali não tem nada de verdade, porque ali não há adoração nenhuma, porque a adoração ela não é dividida. A gente centra e adora o Senhor. Aí esse jovem virou e falou assim: missionária, a palavra foi uma bênção. Eu olhei para ele, irmãos, eu queria responder, mas eu não podia, porque tinha gente perto de mim. Mas a minha vontade era falar para ele assim: que palavra que foi uma bênção, se você nem sequer estava prestando atenção no que estava acontecendo no culto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, é tempo daqueles que se dizem salvo, daqueles que se dizem servo, daqueles que se dizem crentes, exercer aquilo a qual Deus te chamou. É tempo de você parar de olhar para um lado e parar de olhar para o outro. É tempo de você parar com a inércia, de fingir que não está acontecendo nada. É tempo de você se manifestar. É tempo de você se entregar. É tempo de você se lançar à obra de Deus. Só que está esperando. Eu estou esperando. Quando a unção descer, eu faço. Eu estou esperando. Quando o reconhecimento descer, eu faço. Eu quero te dizer: faz primeiro e depois vai acontecer com você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela vem nos falar acerca de alguns homens a qual foram escolhidos por Deus. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, das poucas ovelhas que o seu pai tinha. Ser pastor de ovelha naquela época não era algo tão valorizado como é hoje. Hoje ser pastor para alguns, não para todos, se tornou um glamour. Mas naquela época era uma profissão, como fosse assim, é o menor, é o que tem menos importância. E Deus fala assim lá no livro de Salmos: eu achei o meu servo Davi. Talvez você ainda não tenha sido achado por Deus, porque você está parado esperando alguma coisa acontecer na tua vida. E eu quero te dizer essa noite que o Espírito Santo de Deus, ele comece a movimentar a gente aqui dentro. Ele comece a sacudir aquele que está dormindo. Louvado seja Deus. Eu fico pensando que daqui a pouco tempo ele vai vir buscar a noiva. Eu fico imaginando que falta tão pouco. E eu fico pensando que quando ele vier e chegar diante de você, o que você tem para me entregar? As tuas mãos vão estar vazias. Aí tu vai dizer assim: Senhor, eu não fiz nada porque não me deram oportunidade. Senhor, eu não fiz nada porque onde eu estava eu não era reconhecido. Senhor, eu não fiz nada porque eu era o menor que estava naquele lugar. Eu quero te dizer, isso que tu vai dizer não vai valer de nada, porque Jesus vai olhar para você e dizer assim: e aquela palavra que eu mandei você falar, e aquela vez que eu mandei você orar e você se calou, e aquele dia que lá dentro da tua casa de madrugada eu te acordei, você acordou na madrugada sem saber o que estava acontecendo, e era eu te chamando para orar por alguém que precisava, por alguém que precisava
O quanto o teu coração e o teu ouvido tem estado atento à voz de Deus. Se Ele falar contigo essa noite, você vai ouvir. Se o Espírito Santo chegar perto de você essa noite, parar bem do seu lado, você vai sentir que a presença dele está perto de você, ou ele vai chegar perto de você, vai olhar, vai até bater. Só que você está tão desatento que você não vai ouvir e nem vai abrir a porta para qual foi batida. Será que se ele mandar você essa noite sair daqui do culto e levar um alimento para uma pessoa que está perecendo necessidade, você vai ouvir? Ou você vai sair daqui, vai entrar na tua casa, vai comer o que há de melhor e vai esquecer do que está lá fora? Nós temos andado muito desatento. Eu posso dizer que somos não, Jesus, que eu não quero estar enquadrado, eu quero sair. A geração mais distraída que tem. O Espírito Santo, ele se faz presente na igreja. O Espírito Santo, ele se movimenta entre um banco, entre outro banco. O Espírito Santo fala e você está pensando. Você está pensando no ontem, no hoje, no amanhã, naquilo que você quer fazer. Você fica aqui dentro de um culto 1h30, 2 horas, quando muito 2h30. O teu dia tem 24 horas. Você não tira metade. Você não tira 40, 50, 60, 70% do seu tempo. Você tira 2 horas. E nessas 2 horas que você tira, você nunca dá o que tem de melhor em você. Você sempre dá a metade, mas só quer receber completo. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo da noiva despertar. É tempo do povo de Deus voltar a orar com propósito. Que não seja somente propósito pessoal. Eu não vejo mais ninguém dizendo: vamos juntar e vamos orar pelo irmão fulano, porque ele se desviou por fraqueza. Eu não estou falando de gente rebelde não, porque gente rebelde a gente entrega na mão de Deus e deixa que Ele sabe tratar. Aleluia, porque a gente não tem nada para fazer por quem é rebelde. Mas a gente olha o irmão caído, a gente diz o quê? Eu sabia que ele ia cair. Eu sabia que ele não ia permanecer, porque aquilo era fogo de palha. Mas qual foi o dia que você entrou em um propósito que Deus pela vida do teu irmão? Nós dizemos que somos filhos. Nós dizemos que somos irmãos. Nós dizemos que somos toda uma família. Mas muitas vezes se comportamos como se aquele que está do nosso lado fosse alguém estranho. Uma certa vez lá na igreja, numa vigília, foi uma das noites que eu mais chorei. Aconteceu alguma coisa, irmãos. Tem uma irmã, ela está conosco até hoje, é uma mulher de Deus. Essa mulher era uma mulher que não se expressava muito, ainda não é. Ela é aquela pessoa que fica mais calada, mais no cantinho dela. E por ela ficar mais calada e mais no cantinho, a gente não observava direito. Por ela ficar mais calada, a gente achava que estava sempre tudo bem e deixava ela lá no canto dela. Eu nunca fui até ela e perguntei assim: irmã, tá tudo bem? Tá tudo bem com a irmã? Nunca. Até um dia que Deus levou um homem dele, lá naquela vigília, aquela noite. E esse homem começou a falar tudo aquilo que aquela mulher estava passando. Deus, ele começa a revelar o sofrimento. Aquela mulher estava passando necessidade e a gente não sabia. Aquela mulher, ela precisava de socorro, mas a gente não percebia, porque nós estávamos tão preocupados com nós mesmos, que nós nem enxergamos que do nosso lado tinha alguém ferido, que tinha alguém passando necessidade. Deus precisou trazer alguém lá de fora, para nos sacudir e nos fazer observar quem estava ali naquele lugar. Só que nós só olhamos
irmãos, eu não falo nem com olhar de julgamento, porque crente não julga, crente condena direto. Julgamento é quando você dá direito a alguém a se defender. Condenação é quando você bate o martelo e diz que é aquilo. E nós temos muita facilidade de condenar, mas nós não temos muitas vezes a postura de ajudar quem precisa de verdade. Louvado seja Deus. Os nossos cultos precisam mudar. Eu não falo da liturgia do culto. A liturgia é boa, mas a nossa forma de cultuar a Deus precisa ser diferente. Precisamos chegar nesse lugar e não rasgar as nossas vestes, mas precisamos rasgar o nosso coração a Deus. Orianda labandara saia, labandara sébia. Geralmente é habitual. Lá em casa eu até cortei isso, irmãos. Antes do culto, nós ficávamos ali conversando sobre muitas coisas. Não havia uma preparação antes de ir para a casa do Senhor. A gente se comportava como alguém que ia vestir uma roupa, dar uma volta na praça e retornar para casa de novo. E eu comecei a falar com a minha família, falei assim, olha só, o nosso culto precisa mudar. E ele precisa começar a mudar antes de sairmos de casa. Porque tem gente que está lá, ó, assistindo um vídeo de qualquer coisa no YouTube. Deu a hora do culto, eu fecho o vídeo e vou correndo. Nós precisamos mudar. O nosso culto, ele não termina quando nós saímos daqui de dentro. Nós nos dizemos verdadeiros adoradores, cantamos e levantamos as mãos, mas quando sai daqui acabou tudo. Tem gente que quando sai esquece até que é crente. Só lembra que é crente enquanto está sentado no banco. A porta fechou e você saiu, você nem crente lembra que é mais. Como que nós queremos receber de Deus o melhor dessa terra? Como que nós queremos receber de Deus o melhor que Ele tem para nós, se nós não estamos preparados para dar o melhor para Ele? Eu falo que nós estamos vivendo um modelo de culto deficiente. É um culto deficiente, onde aquele que era para ser adorado em espírito e em verdade não é mais. Louvado seja Deus. Saímos daqui como se nada tivesse acontecido. E às vezes até falamos assim, nossa, aquela palavra ontem foi maravilhosa. A palavra que você ouviu pode ser muito boa, mas se você não colocar ela como prática na tua vida, ela não vai servir. Você precisa praticar aquilo que você ouve. Você precisa mudar a tua forma. Eu te pergunto, eu sei que cada um tem o seu jeito, e eu não acho que ninguém tem que ser igual a ninguém, pelo contrário. Mas qual foi o último dia que você chorou perante a presença de Deus? Qual foi o último dia que você entrou aqui nesse lugar e falou para Ele, Senhor, hoje eu não vim te pedir nada. Hoje eu não quero saber das minhas necessidades. Hoje eu não vou pedir pela minha casa. Hoje eu não vou pedir pelo aquele emprego, porque o Senhor sabe que eu preciso. Hoje eu vou tirar essa noite e vou somente adorar o Senhor o tempo todo. Qual foi o último culto que você conseguiu entrar nesse lugar, irmãos, e adorar do começo ao fim? Nós só damos glória a Deus quando a palavra que é falada é alguma coisa que nos agrada. Nós não damos mais glória a Deus pelo que Ele é. E eu quero te dizer, se você olhasse para Ele e visse o que Ele é, a tua boca ia se encher de glória todo o tempo. E eu não estou falando da glória que faz barulho. Eu estou falando da glória que sai daqui, atravessa e vai direto até o céu. Mas nós temos sido crente deficiente, que só temos dado um pouco, que só temos feito um pouco, que só temos adorado um pouco. É o tempo da igreja se entregar a Ele.
pastor, pregador, qualquer pessoa que chegar e dizer assim: Deus está na casa. Aí você levanta a mão, oh, glória a Deus. Mas dá 2 minutos você esquece que ele estava na casa. A tua glória foi só por incentivo daquilo que você ouviu. Cadê a nossa sensibilidade à presença dele? Cadê o crente que se ajoelha e não consegue falar uma palavra, mas quando se levanta o chão está molhado, porque a tua lágrima ela lavou o chão. Aleluia. Cadê aqueles que servem a Deus pelo que Ele é? Que não está preocupado com os benefícios, que não está preocupado com a estabilidade, que não está preocupado como o homem vai te ver, como a mulher vai te ver. Ah, Jesus, eu fico pensando, eu já vou entregar minha oportunidade. Se Deus pudesse, essa noite, pastor José, ter um telão aqui, e ele pegar um pendrive, e nesse pendrive pudesse conter aquilo que você fez hoje o dia todo, qual seria a tua reação diante de Jesus? Será que nesse telão ia passar assim, ó, a minha filha teve ocupações, mas ela me adorou. A minha filha teve ocupação, mas ela não deixou de dar graças ao meu nome. A minha filha teve pouco tempo, mas ainda assim ela meditou na minha palavra. Ou será que o que iria aparecer nesse telão seriam coisas até terríveis para alguns? Ou será que ele olharia e diria assim: não tive espaço na vida dela nesse dia por nem um só minuto. Nós temos trocado o espaço que é dele dando para outras coisas. Ah, Jesus, se isso acontecesse aqui essa noite, se ele descesse nessa igreja e se colocasse diante de ti agora, o que você teria para dizer para ele? Será que ele desceria, passaria e você nem sequer iria perceber que ele estava aqui? Será que ele iria andar, caminhar dentro da igreja, passar aqui na direita? Será que ele passaria aqui, ó, no meio, passaria na esquerda, andaria entre os bancos, pararia até perto de você, iria até lá atrás? E será que ele falaria: ninguém me viu? Dizem que me adora, mas ninguém viu que eu estava aqui. Aleluia. Eu quero te chamar essa noite para cultuar ele diferente. Eu quero te chamar essa noite para você ver a presença dele diferente. Orianda, labandara, saia, labandara, sebe. Eu quero te dizer, e não é para você glorificar, não. Não é para puxar glória, porque eu não sou movida à glória da igreja. Mas ele está aqui essa noite. Orianda, labandara, saia. O Espírito da verdade, ele está aqui essa noite. Aí você vai dizer para mim assim: irmã, mas eu não senti nada desde a hora que eu cheguei. Como que você vai sentir alguma coisa se você nem abriu teu coração para ele essa noite? Orianda, labandara, saia, labandara, sebe. Às vezes tem tantas coisas que você está pedindo, e ele vem diante de você e diz assim:
eles. Mas nós não seguimos profeta, vaso, nós seguimos a Jesus de Nazaré. Aleluia! Não trate ele com frieza. Não menospreza a presença dele, não. Porque quando ele esteve na terra, muitos o rejeitaram. E quando você é indiferente com ele, é como se você estivesse rejeitando a presença do Espírito Consolador que ele deixou conosco nessa terra. Aleluia. É o tempo da igreja ser diferente. É o tempo da igreja fazer a diferença. Mas a gente precisa parar de querer fazer a diferença nos outros quando nós mesmos não somos mais a diferença. Tem gente que está preocupada em mudar os outros, mas assim mesmo permanece igual. Aleluia. Se coloca de pé por um minuto em nome de Jesus. Eu vou te chamar por 2 minutos porque o nosso tempo já acabou. Quando a gente está na presença de Deus, parece que o tempo voa. Eu quero te chamar como igreja. Eu quero te chamar como alguém que foi comprado por um preço muito grande, a qual você nunca poderia pagar. Eu quero te chamar essa noite como aqueles que pretendem, que vão e que estão se esforçando para morar no céu. Eu quero te chamar essa noite para tirarmos 2 minutos de adoração. Aleluia. Talvez aquilo que você não falou para ele, eu quero te chamar para falar essa noite. Qual foi o último dia que você chegou para ele e falou assim: Jesus, eu te amo? Talvez ele nunca mais tenha ouvido um carinho da sua parte. Talvez toda hora que você vai orar, todo momento que você se ajoelha, é somente para pedir alguma coisa que você precisa. Eu quero te pedir agora, esquece daquilo que você precisa. Esquece. Ele conhece as tuas necessidades. E essa noite começa a declarar para ele o quanto ele é importante na tua vida. Mas não declara porque eu estou falando, não. Declara dentro do teu coração. Não louva só com os lábios, não. Louva ele com o coração essa noite. Fala para ele assim: Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui e meu coração está aberto para você essa noite. Talvez aqui entre nós tenha pessoas que se sintam solitárias. Tem pessoas que se sentem incompreendidas. E o Espírito Santo de Deus, ele está passeando e dizendo: eu quero falar contigo. Eu quero escutar o que você tem. Eu quero colocar azeite na tua ferida. Louvado seja Deus. Eu vou pedir a você, levanta a tua mão, o maior que você puder, o mais alto. Aleluia. E glorifica essa noite o nome dele. Não só para ele ouvir, mas para ele ouvir, para o mundo ouvir, para o inferno ouvir, que apesar de tudo ainda há adorador neste lugar. Oh, maravilha, Deus! Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu vou deixar meu microfone aí agora, mas eu quero pedir para você fazer a última coisa. Junto aqui comigo. Eu vou puxar uma estrofe, mas quem vai cantar um pedacinho desse refrão, porque a gente não tem tempo para cantar um hino. Quem vai cantar como uma declaração essa noite vai ser você. É bem conhecido, então eu sei que todo mundo aqui deve conhecer. Você vai declarar para ele que ainda que para servir a ele você tenha que chorar. Vamos todos declarar ele essa noite, e assim eu entrego a minha oportunidade. Ainda que... Fala pra ele. E ainda que tenha que chorar, você vai chorar. Bem alto pra ele ouvir. Servirei, porque comigo estará. Sobre contigo eu
Louvado seja Deus.